Saúde mental é dever. Como empresas estão transformando o cuidado em prática? Bom, gente, com a normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho, publicada em março do ano passado, que reforça aí a responsabilidade legal das organizações sobre o bem-estar psicológico dos colaboradores, está crescendo a urgência por práticas reais e eficazes. A grande questão que surge é: como transformar a obrigação em cultura, apresentando ações concretas para prevenir o adoecimento emocional, estruturar ambientes seguros e humanizados e fortalecer as políticas inclusivas. Para a gente dar início ao último painel desse seminário, eu convido para a mediação minha caríssima colega de trabalho, a editora executiva de O Tempo, Renata Nunes. Para os mais íntimos, Renatinha. Nossa primeira convidada para esse bate-papo é Graziela Alves, sócia-diretora da FIDEM Consultoria em RH, especialista em comportamento organizacional, liderança e RH estratégico. Também participa deste painel o Anderson de Souza Santana, professor da FGV EAS. Nossa, você me pegou também, e olha que em português, hein? FGV EASP, pronto. E pós-doutorando FMUSP, com foco em comportamento organizacional, liderança e bem-estar no trabalho. O Anderson já está aqui com a gente. Eu demorei tanto que o Anderson subiu. E mais currículo grande. É muito grande, gente, esse crédito. Mais uma participação muito aguardada hoje é dela. Daniela Bittar é TEDx Speaker e ativista da saúde mental, fundadora do Sentir Mulher e Sentir Família, psicóloga sistêmica, especialista em luto perinatal e facilitadora de grupos terapêuticos. Bom, para fechar com chave de ouro, convidamos Letícia Oliveira, gerente de Cultura, Diversidade e Inclusão e Saúde Mental da Anglo American. Agora é com você, Renatinha. Oi, gente, boa tarde, boa tarde. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou e esperou esse último painel, porque eu considero ele muito importante. Eu quero agradecer também aos nossos convidados. Acho que vale a pena vocês terem ficado para ouvi-los, porque aqui a gente tem uma mistura muito plural, né? Trazendo ali a academia, a gestão de RH, trazendo um olhar das empresas e também trazendo o ativismo de saúde mental, né? Então, é uma diversidade que tem aqui unida num mesmo processo. Eu queria começar falando dos números. Os números, eles são assustadores, pelo menos para mim. Os afastamentos pelo INSS foram muito grandes nos últimos anos. Na verdade, nos últimos 3 anos, eles mais que dobraram. Em 2022, 201 mil pessoas foram afastadas por problemas relativos à saúde mental. Já em 2024, esse número chegou a 472 mil afastamentos. São números impactantes, né, que refletem aí que as empresas e o poder público precisam tomar medidas. Algumas já estão sendo tomadas, como a própria Zacarone Mechará trouxe aqui agora, né? E isso é muito importante. Mas mais importante ainda é a gente entender que por trás de cada um desses números existem pessoas e que essas pessoas são quem fazem, né, a empresa. São elas com a sua força de trabalho, com a sua criatividade, com suas ideias. E essas pessoas estão doentes. Muitas delas estão doentes. A gente pode aqui olhar, talvez vocês olhem aí para o lado e não vão saber o sofrimento de uma pessoa que está sentada aqui, nessa plateia agora, ouvindo a gente, né? Nesses números do INSS, desses 470 mil afastamentos, metade deles foram por ansiedade ou depressão. Enfim, é muito preocupante. Essas pessoas em sofrimento, com suas dores, elas estão aqui, elas estão nas nossas casas, elas estão também
no mercado de trabalho, né? E elas podem estar ali na mesa ao lado e a gente não saber. Por isso é tão importante a gente falar de saúde mental, né? Porque hoje, como profissional, a gente leva para o trabalho o que a gente é na vida, né? A gente está envolvido em todos esses sentimentos, né? Todas as nossas vivências vão conosco nesse crescimento profissional também. Então, hoje a Mariela, que apresentou aqui a Datatempo, trouxe um dado importante, né? A pesquisa Datatempo FEComércio apontou que uma geração vem dando um basta e falando assim: olha, eu quero cuidar do meu bem-estar, que é a geração Z. Ao contrário da geração X, que engoliu muitos sapos, não queria demonstrar fragilidade, às vezes ainda não quer, né, está aprendendo. A geração Z não, vai falar: eu vou fazer terapia, eu preciso cuidar de mim. E eu queria abrir com isso, porque é um ponto que chama muito a atenção. E eu queria abrir aqui, vou direcionar para o Anderson, mas fiquem à vontade para também opinar a respeito. Em relação à geração Z, né? Ela vem com essa postura que às vezes assusta, falamos isso aqui também, mas que traz uma revolução aí em relação à própria saúde mental também, Anderson. Que legado essa geração vai deixar para o mercado de trabalho e de aprendizado para as gerações anteriores e para quem vem pela frente? Excelente pergunta, não é? Boa tarde a todos e todas. Não é? Já começamos quente, não é? Pergunta aí de 1 milhão. Não sei se hoje a moeda mais valorizada é o euro ou o dólar, né? Mas seria 1 milhão de qualquer um desses valores. Bem, eu acho que uma questão aí muito importante para a gente constatar é que não existem gerações melhores nem piores do que as outras. Existem gerações diferentes. Não é? Por exemplo, na minha geração, eu fui preparado para quê? Para ser empregado. Todo o meu processo de socialização, desde a escola primária, não é? Foi dentro de uma lógica, não é? Não pode colar, não é? Isso não é ético. O individualismo, cada um na sua carteira, não é? Lá na frente tinha o quadro com os melhores alunos, os destaques, não é, do mês, aqueles que tiravam maior nota. Quem sentava na primeira fila, não é, eram aqueles que estavam mais próximo do poder, não é? Então, que eram os alunos ali que tinham essa maior performance. Então, na verdade, o que está acontecendo é que, muito possivelmente, nós e essa nova geração, elas estão sendo socializadas em decorrência do próprio processo de constatação, de que novas patologias, que um mal-estar diferenciado, como diria Freud, num livro extremamente contemporâneo, Mal-Estar na Civilização, de 1930, ele vai dizer que o mal-estar é constitutivo. Então, nós estamos transmitindo para os nossos filhos, em gestos, em reclamações, no adoecimento, de que esse modelo talvez tenha se esgotado. Não é? Então, essa nova geração, ela já está sendo preparada para esse novo mundo do trabalho. Já não é mais uma geração preparada para a lógica, não é, do capitalismo industrial. Já é uma geração preparada para uma lógica pós-industrial. Então, é muito interessante, a gente vive dizendo nas organizações, nas nossas a gente não diz não, só nas dos outros. Nós queremos alguém que pensa diferente, pensa fora da caixa. Põe um lá para trabalhar com você para você ver. Não é tão simples assim, porque nós nos aparelhamos dentro de uma lógica e ainda temos a referência de um profissional que je suis désolé, como diriam os franceses, não existe mais, e nem poderia existir, porque essa nova geração não poderia ser socializada para um modelo que se esgotou. Então, acho que tem muito a ver com isso. A nova geração não é melhor nem pior. Talvez ela esteja já sendo melhor preparada para lidar com os mal-estares emergentes.
Então, diferente de mim, talvez a minha geração, e aí eu concluo, talvez a minha geração tenha mais dificuldades, certamente, do que as gerações mais novas, porque as gerações mais novas já nasceram num processo digital. Então, para a geração Z, isso para ela já faz parte do cotidiano. E os valores para essa geração, em relação ao trabalho, já são diferenciados. Então, de fato, a minha geração, eu não vou nem dizer de todo mundo aqui, porque todo mundo é geração Z, todo mundo novinho, mas as gerações mais veteranas, nós estamos padecendo desse problema, que nós estamos tendo que desaprender muitas coisas para aprender um novo. Então, é como diria o Gramsci, o passado não vai embora e o futuro talvez nunca se consolide. Então, talvez esse seja o grande achado que a pesquisa nos traz. Todo mundo está fazendo terapia, né? A geração Z está terapeutizada. Quem faz terapia aí, gente? Levanta a mão, por favor. Olha que coisa boa. Que mudança, né? E mais terapeutizada, mais se autoconhecendo e menos se sujeitando. E ela pode realmente se sujeitar menos se comparada com as gerações anteriores, até por uma questão econômica. Um trabalhador que hoje se vê submetido a um assédio moral, ele faz dinheiro hoje à noite. Ele sai e, por todo o fenômeno da uberização, e aí desencadeado em outros negócios, ele faz grana. Então, ele não se submete, ele não se sujeita, e mais autoconhecedor, ele se preserva. Então, no passado, nós da mesma geração aqui, a gente ouvia dentro das empresas, nas reuniões, que dinheiro não aceita desaforo. Mas gente também não. E cada vez mais as pessoas estão mais seguras para poder defender algo de mais fundamental, que é a própria saúde, a própria identidade e o próprio tempo. Dani. Porque a gente cresceu achando que tempo é dinheiro, né, gente? Mas tempo não é dinheiro, gente. A gente precisa, e as pesquisas apontam e mostram que está todo mundo buscando qualidade de vida. Nós não estamos aqui para vender o nosso tempo. Porque se a gente estiver aqui para vender o nosso tempo, não tem dinheiro que pague. Portanto, é muito mais do que necessário que a gente coloque a nossa excelência, que é o nosso talento, porque ninguém fala disso. O que é talento? Todo mundo tem talento aqui. Só que a gente acaba caindo no emprego, não vou nem chamar de trabalho, na grande maioria das vezes, onde a gente barganha esse tempo. Então, eu te dou o meu tempo, no final do mês você me paga, e eu vivo nessa barganha e fico infeliz. No mundo que a gente tem visto hoje, não cabe mais isso. Primeiro, porque a gente está morrendo por excesso de produtividade. Ninguém aguenta mais ter que ser produtivo o tempo inteiro. Eu cheguei aqui cedo, porque eu queria assistir todo mundo. E eu acho que a gente devia ter invertido os quadros, porque os grandes líderes deveriam escutar o que eu tenho para dizer. Principalmente... Porque, principalmente, olha isso aqui. Regar de mulheres. Levanta a mão as mulheres. Levante a mão os homens. Qualquer lugar que eu vá, se eu for dar palestra num congresso, num simpósio, chegando... Só tem mulher, gente. E a gente é massacrado no ambiente de trabalho. Está tudo errado. Então, a primeira coisa, voltando à pergunta, a primeira coisa que a gente precisa é trazer o nosso talento para dentro da nossa vida. Segurar ele com força e não botar a nossa vida na barganha. Porque isso vai causar e vai custar um preço muito alto. Porque nós somos o país com mais transtorno de ansiedade. Isso não é ser ansioso. Transtorno de ansiedade já é um adoecimento psíquico. E a gente já é um país que tem mais burnout. Segundo, né? Pelo que eu entendo. É um lugar que não cabe mais, né? A gente pode pensar e repensar que nós precisamos mesmo mudar isso.
E você, Letícia, e que pensa em relação à geração Z que vocês acompanham, né? A Letícia está numa grande empresa que é a Anglo América. Como é que vocês estão lidando com a saúde desses jovens e como isso repercute dentro da empresa? Foi? Foi. Obrigada. Primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite e é uma honra estar aqui com esses colegas, todos vocês. Excelente debate, construindo um pouco em cima do que vocês estão falando, né, e concordando com tudo. Assim, acho que vários pontos que me ocorreram aqui. Né, quando a gente fala desse lugar do talento, né, do desejo, né, acho que por isso a importância tão forte da gente se autoconhecer e de fazer terapia, que é algo que a gente está falando aqui, que a geração Z vem buscando mais, porque mais do que conhecer o que está disponível para nós, é conhecer qual é o nosso desejo, né? O que é que a gente gostaria de empreender e de fazer da nossa vida. Acho que essa geração traz essa questão muito bem, né? Nessa tendência de buscar explorar isso mais. E aí a gente está tentando convergir isso, né? O interesse e o desejo com o que a organização está sendo capaz de oferecer. Uma coisa que eu acho importante a gente pensar também, né, a gente vem falando muito aí nessa questão do bem-estar integral, né, da pessoa integralmente, como que as gerações anteriores foram deixando da porta para fora da empresa todo o resto, né, tudo que sou e todos os meus problemas, os meus conflitos, ou as minhas questões, né? É como se elas também não pudessem levar, né? Não podia, né? Na verdade, não podia, não era bem visto, né? Não era esperado chorar no ambiente de trabalho, era super mal visto, né? Então, eu acho que essa consciência está mudando, e graças a Deus. E a gente tem um discurso que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, e eu estou ouvindo ele cada vez mais prevalente, assim, no mundo organizacional, né, que é o discurso e as pessoas repetem, né, de buscar a minha melhor versão, buscar o meu melhor potencial. Que, ok, que a gente quer ter a nossa melhor versão, na maioria dos dias a gente pode até ter, né, o nosso maior potencial, mas a vida é cheia de intercorrências, né? Todo mundo terá problemas. Todos nós aqui, né, em algum momento da vida, em vários momentos da vida, vai haver dias bons, dias ruins. É o que está posto, né? É da vida, é o mal-estar, é tudo isso, né? Então, a gente precisa partir desse pressuposto na cultura organizacional, no ambiente organizacional também, né? Não vai ter melhor potencial todos os dias. A gente pode tentar criar cultura, ferramentas e as pessoas também buscarem se conhecer e tudo isso, mas a gente precisa dessa compreensão de que vai ter dia bom, vai ter dia ruim, e no dia ruim, como é que a gente reage? Como é que o líder acolhe? Como é que a empresa compreende? O que a gente pode fazer que seja humano, né? Tem um termo que também está sendo muito usado, que é muito usado, né, organizacionalmente, que é a liderança humanizada. Eu tenho tomado uma antipatia cada vez maior desse termo também, porque que liderança é essa que não é humanizada? Não é, né? Para ser liderança, é de humanidade que a gente está falando, então não tem outra forma, né? Aproveitando que você tocou... Se você me permitir complementar, claro. Né, tem um autor chamado Henrique, infelizmente até morreu recentemente, né, foi uma grande perda, e ele falava de 2 mitos, não é, que são extremamente perigosos nas organizações. Primeiro é esse que você está colocando, que é o mito da excelência. Como se fosse possível a gente ser excelente o tempo todo. Não é? Para a gente ser excelente o tempo todo, todos os inputs do processo teriam que ser excelentes. Não é? Então, é um mito que às vezes deprime e muito. E o segundo é o mito da felicidade. Não é como se a gente tivesse que ser feliz o tempo todo. Não é como se, inclusive na gestão, ela tivesse o poder, né, ou as organizações, o poder de cuidar até da nossa própria felicidade. Não é? Então, acho que esse é um ponto, são 2 pontos que a gente tem que tomar, são desses modismos que às vezes emergem, e que a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Não é? Porque não existe prazer sem desprazer. Não tem como eu entrar numa organização. Eu posso amar o meu trabalho, ser louco pelo meu trabalho, não é? Mas algum mal-estar eu vou ter que aprender a lidar com ele, aprender a lidar com as frustrações, com as faltas, ou seja, aprender a lidar com a nossa humanidade, né?
E é isso, fomos para o ambiente de trabalho, eu queria seguir lá, né? A gente tem falado muito também, outro termo importante, que é um ambiente de trabalho seguro. Né? Hoje em dia, essa segurança psicológica ela é necessária para todos nós. Mas dentro do ambiente de trabalho, dos dias bons e ruins, né, a gente tem inúmeras vivências. Né? Entre elas, a gente pode perceber que há algumas pequenas microviolências, uma pressão que muitas vezes é invisível, né? Ambientes tóxicos, às vezes é um colega tóxico que está ali, um par, uma liderança, enfim. O tipo de questão pode ser variado, né? São várias vertentes aí. Grazi, então eu queria aproveitar para te perguntar como a gente, né, as pessoas, as lideranças e as próprias empresas podem identificar essas microviolências e como elas podem atuar para que o ambiente se torne cada vez mais saudável. Esse mecanismo todo ele acontece por caminhos muito sutis. Não é? Então, o líder ele é escaneado, ele é radiografado 24 horas. Eu costumo brincar que um papel de bala que cai do bolso de um líder, ele faz barulho, porque ele é o referencial. O que ele faz, o que ele mais sutilmente ou mais expressivamente celebra, aquilo que é motivo para um feedback, para uma reunião, para um ajuste. Isso tudo está, como a própria etimologia da palavra cultura, cultivando alguma coisa. Então, trazendo para um olhar bem prático, basta que um líder celebre numa reunião de segunda-feira que alguém trabalhou domingo para finalizar um relatório e aquilo é motivo de elogio explícito, ele está cultivando uma hiperconectividade, uma entrega para além da conta. E aí, trazendo o que Letícia e Anderson trouxeram aqui, complementando, conectando, esse líder ele precisa se desvincular de uma obsessão pela perfeição, né, por essa melhor versão. Ela é irreal. Então, um lugar com uma ótima performance, ele é um lugar imperfeito. Ele é um lugar também com baixas, com falhas, com equívocos. Até porque, se não fosse assim, não haveria razões para se pensar em superação, em melhoria contínua, em excelência. Então, nós devemos nos debruçar e apreciar esses momentos de baixa. Olha, estamos performando, seja comercialmente, financeiramente, além do esperado. Vamos estudar. Ao invés de olhar em busca dos super-heróis, mulheres maravilhas presentes naquela sala. Então, eu vejo que... Eu vou falar uma palavra que eu acho que a maioria não vai conhecer aqui, mas eu falo que cultura é chuveiro, não é bidê. Depois vocês expliquem para o colega o que é bidê, tá, gente? Acho que a maioria não vai saber aqui. Mas cultura é de cima para baixo. Bem da nossa geração. Né? Bem da nossa geração. Então, é aquilo que do presidente ao diretor, ao gerente, é sutilmente apreciado e aquilo que é também, muitas vezes, sutilmente podado. É difícil cravar uma resposta assim, olha, o caminho passa por A, B e C. Mas aí sim, RHs e cúpula terem obsessão, apesar de que eu também não concordo com o termo, com a humanização dessa liderança. Quando a gente vê essa frase, né, que o parto agora é humanizado, antes ele era selvagem, né, porque... então, como humanizar? Não... Ele continua selvagem. Né, não idolatrar, endeusar esse líder só técnico, só performático. Nas entrevistas, começar a perguntar para o líder qual que é o seu legado de saúde mental, por onde você passou, de onde você veio, que legado que você deixou, como que me traga indicadores, como que você elevou a cultura de saúde mental, de onde você vem. E não só perguntar, me diga dos seus indicadores técnicos aquilo que você melhorou. Então, vamos começar a aferir esse tipo de resultado também. Você acha, Dani, que essa postura do líder impacta o quanto na equipe, na saúde mental da equipe? Nossa, totalmente e completamente. A gente, infelizmente, a gente ainda tem as pessoas não conversam dentro da empresa, né? Isso é o que a gente mais esbarra aí num problema, nessa comunicação assertiva, onde todos os funcionários têm abertura e transparência com o líder.
Então, obviamente, eu acredito que as empresas precisam mesmo investir em treinamento da liderança. Uma coisa que eu tenho uma empresa que leva, né, saúde mental para dentro das empresas. A Anglo está aqui do lado e eu estive lá na Anglo por 3 anos. É uma das empresas únicas que eu já vi que faz um trabalho continuado, porque se a gente não fizer um trabalho continuado, não tem jeito. Não é o Setembro Agora, por Amarelo exemplo, que dá conta. O mês das mães, por exemplo, agora eu falo quase todos os dias, em várias empresas, mas trabalhos continuados é difícil. E, geralmente, começa na liderança. Vou dar um exemplo muito claro. Os líderes ainda acham que a maternidade é um desastre. A grande maioria não sabe que maternidade é potência. E é pura potência, porque a mulher consegue gerir o tempo como ninguém, ela faz 5 coisas ao mesmo tempo, ela tem um cognitivo empático que ninguém tem. Só de entrar no ambiente ela sabe como é que esse ambiente está, ela sabe em quem ela pode confiar. E o que a gente escuta, ela vai perder o raciocínio lógico. Então, nós estamos ainda completamente ultrapassados. A gente está... Então, o líder ali, ele que vai ditar o caminho. E esse líder... A gente usa a palavra humanizada porque, infelizmente, de cada 4 partos... Vou colocar aqui, uma média, tá? De cada 5 partos, mais ou menos 2, 3 têm violência obstétrica. Os índices são alarmantes. Então, a gente usa a palavra humanizado porque o que mais tem é desumanização, em todos os sentidos, em todos os setores. Eu compreendo que a gente precisa mudar isso, mas a gente precisa capacitar esses líderes, trazer informação, treinar os líderes, porque... Eu vejo, assim, com muita clareza, um líder que permite que a sua equipe se expresse. Um líder que permite que a sua equipe viva na dualidade entre dias bons e dias ruins, é um líder que tem a confiança do trabalhador, da pessoa ali do lado. Então, começa na liderança. Eu achei muito interessante estar aqui para assistir o primeiro quadro, que eu não ia perder, porque eles falaram de muita humanização. Então, eu fico pensando, o que acontece na escada? O que acontece? Que começa ali com bons valores e chega na pessoa que está ali no chão de fábrica sendo massacrado muitas vezes. Então, eu sempre reforço que se a gente não treinar os líderes, não adianta nada eu ir lá fazer uma palestra para fazer todo mundo chorar. Letícia. Essa questão da liderança humanizada é um termo acessório, né, que é uma pena que a gente tem que usar. O que não pode é ter uma liderança de um tipo e uma outra que é humanizada. Só existe uma. Né? Precisa entender que é intrínseco ao papel de líder. E se você não se interessa por pessoas, nem entra, nem embarca nessa, que dá muito trabalho. É muito mais difícil, né? É a verdade. Mas se você não tem essa vocação, nem queira encarar. Contando um pouco desse trabalho na Anglo-América, assim, é uma jornada já desde 2018 que a gente vem construindo essa cultura de bem-estar e saúde mental. Então, agora a gente vê a NR01 chegando, né? A gente fica até tranquilo em relação a isso, porque a gente acredita que a gente tem construído as bases para agora a gente... vai muito além da necessidade da NR01 ou não, é uma crença organizacional, assim, faz parte da estratégia. Então, o que eu diria, assim, pensando no âmbito organizacional, né? Bem-estar, saúde, cuidado com as pessoas, cuidado e respeito, isso precisa ser parte da estratégia. Na Anglo, a gente tem um propósito que é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. E aí a gente tem os valores da empresa que estão alinhados a isso, cuidado e respeito é um deles, segurança é um deles. A gente tem uma estratégia de bem-estar que sustenta vários programas, onde a gente olha para bem-estar por 4 dimensões. Corpo saudável, mente saudável, saúde financeira e conexões verdadeiras. Então, a gente tem programas, iniciativas em todos esses 4 pilares.
não basta olhar para um, né? Não basta eu tomar área de medicina, não estou falando de bem-estar ainda, não basta eu ter só um psicólogo lá, não basta eu ter uma palestra, não basta eu ter uma campanha Janeiro Branco, Setembro Amarelo. É tudo isso orquestrado junto, né? Dá um exemplo de ação dessas conexões, desse item das conexões, por exemplo. Vou aproveitar a presença da Daniela, então, para contar de um programa que a gente conduziu juntos, que é o Programa Família. É um programa que a gente tem um olhar cuidadoso para as pessoas que querem ampliar a sua família, seja como for, seja por meio de uma gestação, ou por meio de uma adoção, uma família homoafetiva ou não, até desde o momento da preparação para esse momento, até acompanhar o processo de adoção ou de gestação. Então, tem várias iniciativas de apoio, até o retorno dessa família ao trabalho, desse empregado ou empregada ao trabalho, e nos momentos que se seguem. A gente falou sobre luto perinatal, que também é uma situação que a gente está ali para dar apoio para as pessoas, a gente fala sobre puerpério, a gente fala sobre enxoval emocional, uma série de temas. Falamos sobre adoção, falamos sobre educação atípica, falamos sobre muitos temas, mensalmente. Isso é um trabalho continuado. Anderson, entra com a gente aí nesse bate-papo, nesse ponto, porque eu queria que você voltasse um pouquinho essa questão do ambiente. Sim. Não, e essa é uma questão muito interessante. A gente está falando muito da liderança, não é? Liderança tem duas características muito interessantes, que inclusive a difere, né, esse conceito de liderança do de gerente, não é? Daquele indivíduo que monitora e controla, não é? Que mede a meta, que mede o ponto. Não é? A liderança é muito mais do que isso. Muita gente ainda usa a palavra chefe, né? Exatamente. Então há uma grande mistura, né? Na administração a gente é cheio de palavras grávidas, né? Que significam tudo. Então a primeira coisa é elencar esse ponto da liderança. Né? A liderança está em todos os níveis. Né? A liderança não é só lá em cima. A liderança transversaliza a organização, não é? Essa competência chamada liderança, ela é transversal. Não é? Na hora que eu estou aqui falando e vocês estão, não é, me ouvindo, quem está mobilizando elementos para influenciar vocês por meio da linguagem sou eu. Quando eu me calo e alguém me faz uma pergunta, é essa pessoa que está liderando aquele processo. Então, a liderança ela é relacional. Por isso que a questão do ambiente, né, a Edmondson tem trabalhado muito com esse conceito, né, de segurança psicológica, de confiança psicológica, ela é essencial, porque uma das atribuições centrais dessa relação de liderança é construir uma ambiência organizacional em que as competências, que às vezes a gente paga caro por elas, e frustra, inclusive, a empresa e a organização. Às vezes o indivíduo tem que ser um verdadeiro super-homem, Mulher Maravilha. Para ser super-homem, Mulher Maravilha, só está faltando vestir capa e sair voando pela janela. Não é? Em alguns casos, tamanha as exigências. Só que eu acho que tem uma pergunta aí anterior, não é? Até que ponto as nossas organizações estão se constituindo também em superorganizações? Às vezes a gente idealiza uma Brastemp ou uma Samsung, não é? E chega lá, não as nossas, mas chega lá na organização, ela ainda é um tanquinho. Não é? Então, tem que ter capacidade empreendedora, tem que ter iniciativa, decisão, não é? Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí chega lá, manda quem pode, obedece quem tem um certo juízo. Não é? E talvez o juízo dessa nova geração, não é, já está calejado. Essa nova geração não está mais caindo nessa. Eles ficam ali na deles. É muito interessante, porque às vezes não nos falam não. Dá um sorrisinho enigmático, você não sabe nem sim nem não. Aí você procura o indivíduo, 5 minutos depois, cadê o fulano? Não, o fulano nunca apareceu aqui, nem no RH ele vai para buscar as contas dele. Não volta nunca mais. Ele pega a violinha e sai voando, e sai, não é, pela janela. Então eu acho que tem uma questão aí que é de gestão propriamente dita. Eu acho que essa nova geração está nos ensinando que organização não é o vale tudo, não é? Que a organização não é uma relação unilateral, até não seria uma relação, não é? É uma relação em que ambos os lados têm que ser reconhecidos, dado a eles visibilidade, dado a eles escuta, lugar para eles se colocarem. Não é? Quantas horas por semana nós reservamos nas nossas agendas para conversar com as pessoas?
para escutar o sonho delas, o que elas pensam, como é que a gente pode ajudá-las a construir uma ambiência, e ela nos ajudar a construir uma ambiência, não é? Que alcance ali os resultados, tanto delas quanto nossas. Então, eu acho que essa ideia ela é muito rica nesse sentido. Quero até trazer também uma contribuição. Quando a geração Z começou a entrar no mercado de trabalho, no meu caso, no jornalismo, né? Eu trabalho há mais de 20 anos no jornal Tempo, né? 24 anos. Começou a beber, né? E eu fui vendo essas transformações, inclusive transformações geracionais, né? As pessoas foram entrando cada vez mais novas, a gente foi recebendo mais jovens. E, num primeiro momento, eu já como liderança, tive um impacto por esse perfil. Mas, gente, eles não respondem direito, gente, eles não querem fazer aquela matéria, né? A gente fica preocupado, tentando ali orientar, explicar, mas eles chegam com um perfil muito corajoso, potente. E não aí, pedem permissão. Eu comecei a parar e olhar de longe, porque quando a gente está muito inserido ali, vendo de alguma forma, a gente às vezes não consegue enxergar. E quando eu comecei a enxergar essa geração, parece que uma janela se abriu para mim. Eu comecei a entender o quanto eu podia aprender com eles, o quanto eles tinham a me oferecer, e que eu também poderia ajudá-los se eu me mostrasse, se eu me abrisse para eles. Então, isso foi uma experiência incrível. Hoje eu entendo essa geração Z como uma geração revolucionária, com as características dela, como o Anderson bem trouxe, muitos pontos positivos, nem piores, nem melhores, né? E eu questiono muito hoje a geração X, que eu sou mãe de um Z, né? Eu questiono muito, que eu falo assim: você está reclamando? Você está reclamando do seu filho, né? Então, tem um pouco a ver ali também com o que a X fez com esses Zs, né? Como a X está criando esses Zs, né? Que Zs são esses que a X está entregando tudo, nunca frustrando, tornando essas pessoas altamente especiais e estrelas, né? Então, acho que é isso também. Tem todo um processo que vai além do ambiente de trabalho. Está nas famílias, está nas casas, está nas amizades. Tudo é transgeracional. Tudo é transgeracional, tudo vai passar. Se a gente for pensar aqui na vida da nossa trisavó, da nossa bisavó, da nossa tataravó, da nossa avó, da nossa mãe, está tudo nas nossas células. Assim como para frente, para trás. Mas se a gente pensar, eu fico extremamente otimista, tá? Sou muito otimista, apesar da gente ver que tem ainda um caos instalado. Mas pensa só, o mundo que vem. O mundo que vem, as pessoas querem se relacionar com formas não humanas. Então, a gente está passando por muitas transformações mesmo. Essa geração que está chegando aí vai quebrar a música da Elis Regina. Não vai ser mais como os nossos pais. Acabou. Que bom, né? Que maravilha, porque não estava tão bom assim. Né? Porque obediência quer dizer o quê? Se vocês colocarem a tradução para obediência, é sucumbir aos desejos de outrem. A geração dos baby boomers, que a gente estava falando ali agora há pouco, é uma geração que, se a gente for pensar, né, trazendo ainda para o cenário das mulheres, porque eu sou essa que defende as mulheres, se a gente for trazer para o cenário das mulheres, lá atrás elas tinham rede de apoio, elas eram silenciadas no mercado de trabalho, mas elas tinham rede de apoio. Por quê? Porque elas só tinham esse destino, que eram... Elas precisavam ser mães, elas iam ser mães, era esse o destino final. Depois de 1970, 1980, elas descobriram que elas podiam parir um livro, um projeto, parir elas mesmas, elas não precisavam mais ser mães, então elas foram para o mercado de trabalho. E aí, Dani, elas estão sobrecarregadas, completamente, né? Muitas delas sobrecarregadas, tem muita mulher aqui hoje, então todas podem falar isso. E eu queria aproveitar. Você trouxe todas as gerações, né? Trouxe essa ancestralidade feminina, e eu queria que a gente levasse
as mulheres para o mercado de trabalho. Você falou das mães, né, da potência das mães, mas além das mães, tem mulheres que não querem ser mães e está tudo certo. Ótimo. E elas, mas ainda assim, elas têm o papel, mesmo não tendo maternidade, um papel de cuidar, né? Cabe ainda à mulher nos dias de hoje receber esses cuidados. Então, muitas vezes elas cuidam dos pais. A gente tem essa geração sanduíche aí, que tá, algumas cuidando dos filhos e dos pais, outras só dos pais, das mães, às vezes de um sobrinho, enfim, sendo rede para muitas outras mulheres. E eu queria te perguntar como o mercado de trabalho, como as empresas, elas podem acolher essas mulheres. Primeiro entendendo que a gente está numa vida pós-moderna. Então, se o Baby Boomer tinha a rede de apoio, as Millennials têm rede de apoio, gente? E as Millennials estão no mesmo momento ali, no potencial da carreira delas, em fase reprodutiva, em idade reprodutiva. Essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha, nem para as empresas e nem para as mulheres. O que a gente sabe é que só existe burnout por excesso de repetição. Todo trabalho repetitivo é que causa burnout. Só dentro do trabalho e na maternidade. Né? Então, as empresas, elas não só precisam, como elas devem ser redes de apoio, principalmente entendendo que o espaço, o ambiente de trabalho, também deve ser um espaço de vida, de transformação e de vulnerabilidade. Enquanto elas não entenderem, e eu falo das empresas, que tudo passa pela formação familiar, a gente está montando buracos. Porque de cada 10 mulheres, 5 vão ter alguma alteração significativa durante o ciclo gravídico puerperal. Gestação, parto e pós-parto. Lembrando que o pós-parto pode durar até 5 anos, pós-parto emocional. Então, a mulher vai estar ali completamente identificada com o filho. Só que a empresa pede para ela deixar a vida pessoal dela do lado de fora. Isso não existe. Então, o que a gente está tentando mostrar que quanto mais e com baixo custo a gente consegue mudar essa realidade, que as empresas podem e devem começar a trazer a escuta ativa, fazer melhorias para que essas mulheres voltem da licença maternidade, porque elas não voltam ou elas voltam adoecidas, porque elas têm a autoestima vai para o pé nesse momento. Mas entendendo principalmente que isso é potência, que a maternidade vai potencializar essa mulher e melhorar esses números. Porque se de cada 10 mulheres, 5 sofrem ou depressão ou ansiedade, o que vocês não sabem é que os homens sofrem junto. Então, o que acontece é que toda empresa, e a empresa não fala disso, fica extremamente comprometida. E se eles começarem a trabalhar a formação familiar dentro da empresa, mudando coisas muito básicas, a gente vai ter uma saúde mental muito mais adequada. Ô Daniela, só pegando um gancho, né, nós fizemos recentemente uma pesquisa, até patrocinada pela ONU Mulheres, né, e um dado muito interessante. Né, as mulheres, inclusive, são mais qualificadas do que nós homens. Né, elas se qualificam mais cedo. Está aqui, inclusive, a prova cabal disso que a gente acaba de dizer. Né? E elas até ascendem antes dos homens nas primeiras posições. Então, você tem lá as coordenadoras de áreas, supervisoras de áreas, quase sempre, a maioria das pesquisas lá, das organizações pesquisadas, são mulheres. No entanto, quando elas chegam na faixa dos 40, 38 anos, não é? Que é o momento em que a maturidade organizacional, inclusive, vai demandar, não é, profissionais com perfil mais gerencial, de liderança, elas saem para, não é, a maternidade e nunca mais retornam, não é, na mesma posição. Então, é um fenômeno que a gente chamou de curva em U invertido. As mulheres começam mais cedo nas posições de gestão, na hora que chega nesse momento, elas perdem a posição e nunca mais conseguem ocupar. E esse é um dado importante, porque as organizações, nós estamos aí falando de inteligência artificial, não é? Falando de trabalhos híbridos e etc., não é? Já não cabe mais esse sair.
A mulher não tem mais então eu posso te dar sair, dados. Né? Mais de 50% das mulheres, elas são demitidas quando elas voltam da licença maternidade. Quase 50% das mulheres, elas sofrem algum tipo de preconceito pelos próprios líderes e pelos pares quando elas estão gestantes e voltam da licença maternidade. 75% das mulheres têm os trabalhos descartados, as ideias, na verdade, descartadas, não levadas a sério pela liderança. Então, esse número, ele está completamente defasado. A gente fala de inteligência artificial das colegas falam, botando mais um ingrediente aqui, não é? Quantas mulheres hoje estão em cursos, programas, não é, de mecatrônica, de engenharia mecatrônica? Quantas estão em ciência da informação? Não é? Produzindo jogos, conteúdos para entretenimento, uma grande indústria do futuro. Então, quer dizer, nós estamos até melhorando muito sutilmente algumas posições de mulheres, mas isso pode ser uma armadilha, porque o quão as nossas empresas estão investindo em mulheres, não só em programas de profissões femininas, mas que estão investindo nessas novas, dando bolsas, não é? Nessas novas ocupações do século XXI. Lá na frente, se as empresas não contribuírem hoje nessa formação, nós não vamos ter as mulheres nas posições que serão as mais valorizadas da era digital. Renatinha, a Dani trouxe uma série de dados, mas tem um fator que é imensurável e que conversa com algo existencial, que é o constrangimento desse lugar. O constrangimento da maternidade. O constrangimento de assumir esse desejo, de expressar esse maternar. Vou dar um depoimento pessoal. A minha primeira gestação, eu passei a escolher roupas que não prejudicassem a minha mobilidade dentro da empresa. Que violência simbólica. É uma violência. Né? E a segunda, eu falei, eu vou usar todas as batinhas, todos os vestidos de florzinha, porque eu vou viver com muita autenticidade essa experiência. Então, esse constrangimento de dar a notícia da gravidez, o constrangimento de voltar, é uma ferida existencial muito profunda, não poder ser a gente mesmo. E conversa com algo que eu trouxe aqui mais cedo também, que é a nossa relação com o tempo. Então, quando a gente se constrange, porque o nosso tempo ele precisa ser distribuído, aplicado na nossa existência como um todo, e não exclusivamente ou prioritariamente no trabalho, isso é altamente violento. Muito legal essa conversa sobre como nossos arranjos familiares, nossas questões familiares atravessam as organizações, né? Então, não dá para as organizações se alienarem dessa conversa. Aí eu queria contar um caso, sem querer puxar a sardinha para a empresa que eu trabalho, mas é claro que puxando, no final eu trabalho lá, eu acredito no que eu faço, eu adoro o que eu faço, eu acredito no trabalho que eu faço, né? Estou há 11 anos na Anglo. E a Anglo lançou uma política há talvez 3 anos, que é a política de cuidados familiares. E o que ela diz? Lá a gente estabelece o conceito de cuidador primário e cuidador secundário. Então, não é mãe e pai, necessariamente um papel da mulher e do homem. Então, aqui a gente amplia um pouco para famílias diversas. E nessa política, as pessoas podem optar por tirar licenças de acordo com as necessidades familiares que elas têm. Então, o cuidador primário vai poder tirar 6 meses de licença pós-nascimento ou chegada de um bebê, e o cuidador secundário vai poder tirar os 20 dias. E, além disso, tem 21 dias por ano que qualquer empregado, empregada da empresa pode tirar para atender uma necessidade familiar, seja ela qual for. Não precisa comprovar, não precisa atestar, não precisa de nada. Você tem um pai, uma mãe, uma pessoa idosa de quem você cuida, um familiar, seja quem for, e você precisa de um tempo, um dia no trabalho para estar disponível para cuidar dessa pessoa, que esteja. Então, isso está previsto numa política, né? Tem a licença luto, pós-nascimento de um bebê, que na CLT a gente prevê 14 dias, na Anglo a gente oferece 21 dias, e se for assim, após as 24 semanas de gestação, oferece os 6 meses de licença. Então, expandiu a
a possibilidade de cuidados familiares para todas as pessoas, e isso não é só para benefício das mulheres, porque a partir do momento que você coloca isso disponível para o homem, que a gente espera que desempenhe também um papel familiar ativo, tanto quanto a mulher, né? É onde que a gente quer chegar quando a gente fala em equidade. Não é só equidade dentro da organização, é estrutural, é o contexto, é o ecossistema todo, né? Então, você começa a auxiliar que tire o peso e essa carga mental que a gente tanto fala só da mulher, e que possa assumir esses outros papéis também. Então, é muito legal quando a gente discute diversidade de gênero nas organizações, trazer mais mulheres para as organizações, como isso melhora o ambiente para elas e também para eles. Porque a gente está criando condições que os homens talvez nunca tiveram a oportunidade ou a ousadia de dizer: isso aqui está demais para mim, ou essa carga está além do que eu gostaria de dar. Esse trabalho está pesado demais fisicamente, não, eu preciso ser forte, né? Então, eu acho que é legal pensar assim, dessa forma holística sobre a inclusão da mulher, né? E assim, eu pensei em várias coisas aqui enquanto a gente estava conversando, quando você fala de rede de apoio, né? Como que fez a diferença para nós estabelecer programas de desenvolvimento de mulheres. Aliás, para todos os grupos minorizados, mas falando de mulheres, porque ali a gente criou uma rede, uma sororidade, assim, esse network foi tão transformador para elas. Os depoimentos são lindos, né? E eu, inclusive, participo de mulheres líderes, e como que mudou a minha experiência dentro da empresa. A gente passou por um programa formal de desenvolvimento, mas o fato de estarmos ali como um grupo que comunga de algumas coisas que as outras pessoas não comungam, né? Foi vital, foi importante para a nossa experiência na organização. Desde uma reunião, e aí eu vejo aquela minha colega do programa ali, eu estou aqui para ela, ela está aqui para mim, né? A gente se apoia, até pensando em carreira mesmo, em mentoria, em criar um canal aberto, né? Então, um grupo de apoio, troca, né? É a troca, é a sororidade. Que é tão importante na vida da gente, né? Conexões com trocas reais. A minha xará, Renata Zaccaroni, já pintou ali. Quando ela vem, a gente fica triste, né, gente? Nossa. Mas eu queria aproveitar para pedir uma consideração final para cada um de vocês dentro dessa temática. Nós sabemos da produtividade, né? E aí estamos inseridos nessa produtividade diária, querendo ser produtivos, querendo crescer, querendo nos capacitar, mas também queremos respirar com mais leveza, com mais saúde. Como equilibrar isso? Queria que vocês fizessem essa consideração final. Posso começar? Acho que, primeiro, pensar essa questão do equilíbrio, da palavra, do equilíbrio, né? Não vai ter 50% todos os dias. Equilíbrio, uma hora para mim pode ser me dedicar 70% ao trabalho, mas numa outra hora para mim vai ser dedicar 30% ao trabalho. Então, eu acho que partir desse pressuposto. Não teremos consenso no que é equilíbrio. A gente precisa entender o que a gente topa. Né? O que a gente topa? Qual é o tempo que a gente não vende? Né? Porque o tempo, ele não é dinheiro. Né? Então, eu acho que eu gosto de pensar o equilíbrio dessa forma. Ele oscila ao longo da vida. Me fugiu a outra coisa que eu ia falar, daqui a pouco eu lembro. Me fugiu. Depois eu lembro. Bom, eu posso ter 30 minutos de fala agora? A Boninha tá ali. A primeira coisa, não, né? A primeira coisa, me gente... deixa eu pegar uma cadeira, então. Então vai, pode. Se quiser, eu fico em pé. Tá ótimo. Primeira coisa, gente, e eu vou falar até olhando para elas, porque a gente está num público muito feminino aqui, principalmente, lembrar que vocês não precisam se sentir acuadas dentro das empresas. E lembrar os funcionários de vocês, seus funcionários, buscar transitar, né, entre todos os pares e entre toda a liderança, desmistificando que a mulher, na fase reprodutiva, ela não é funcional, capaz, necessária. Isso, se eu pudesse ter 30 minutos, eu explicaria do ponto de vista neurobiológico, porque a gente tem aí dados que comprovam a produção, a produtividade da mulher nesse momento. Então, Dani, você não vai falar agora nos 30 minutos, mas você vai ser convidada para falar sobre esse assunto no podcast Interessa, que é um dos produtos do Jornal Tempo. E lá você vai ter 1 hora
Quinta-feira, viu, gente? Quinta-feira agora, né? Quinta-feira agora vamos falar sobre o luto. Quinta-feira nós vamos falar sobre depois então, né? Esse. Porque é muito importante que vocês se fortaleçam para isso, porque o que mais acontece é a desmotivação, é a sensação de incapacidade. E isso é mito, gente. Isso está ali inserido, instaurado nos lugares. E nós, como resistência, tentando derrubar isso e mostrando que se o mundo for governado por mulheres, será um mundo mais justo, mais empático, com mais compaixão, mais acolhedor. Então, se eu fosse um líder daqueles que sentou aqui no primeiro bloco, eu queria minha empresa 50% feminina. E aí eu poderia melhorar pequenas coisas, que é, por exemplo, que a mulher tivesse um trabalho híbrido depois da licença maternidade, que ela temporário, porque esse é o maior medo delas. Que todas as empresas oferecessem um lactário, para a mulher não precisar fazer ordenha em pé no banheiro. Que a mulher tivesse uma condição melhor para sair em momentos em que a criança está adoecida, porque, no final das contas, quem sai é a mulher mesma. É claro que o que a Letícia trouxe aqui é importante, que é do homem e da mulher o filho, mas a sobrecarga mental é da mulher, e ponto final. Então, o meu recado é para que a gente possa olhar para isso com mais significado, porque a mulher, ela faz uma coisa muito maravilhosa, que é a formação familiar. Nós habitamos o mundo e a gente está no mercado de trabalho, a gente é competente dentro do mercado de trabalho, dentro de casa, porque é isso. É isso. Grazi. A Dani me inspirou a dizer que a gente se policie também como mães e pais de meninos. Quais meninos nós estamos criando e desenvolvendo para essa sociedade. Mas a minha frase final é o seguinte: quando um trabalhador sofre um acidente na empresa e ele machuca, o grito dele é compreendido e ele é acolhido. Mas quando esse machucar, esse acidentar é emocional, ele se silencia. Então, que nós possamos ler esses silêncios com muita escuta e sensibilidade. Anderson. Pois é, eu tô voltando ali ao título, né? Saúde mental é dever, é muito mais do que dever. Né? Inclusive, precisaria até de confirmar, mas me parece que a NR1, né, foi não cancelada, foi adiada, né, nos dando aí um tempo, não é, para colocar na agenda. E até me assusta muito, né, em contato com empresas, com profissionais de RH, não as nossas, mas de outras, né, a pouca ênfase, né, que a inserção da NR1, né, teve nos ambientes organizacionais. Tem organização que ainda nem sabe, né, do que se trata. Isso é muito sério. Né? Eu acho que mais importante do que entrar a NR1 é ela colocar em cena, colocar na pauta, na agenda, não é, esse elemento. E a saúde mental é algo polissêmico. Não tem o sujeito da casa, o sujeito marido, o sujeito pai, mãe, não é, o sujeito trabalhador. Não é? Existe o sujeito. E, nesse sentido, não é algo externo à organização. Há o indivíduo, muitas buscando nexos, né? Isso aqui não é... A pergunta não mais é essa, não é? A questão é como que as lideranças podem criar contextos organizacionais em que esse bem-estar, essas diferenças, vimos aqui que não tem geração melhor nem pior do que a outra, tem gerações diferentes. Então, como nós estamos lidando com essas novas questões é que, para mim, parece a grande questão. E é uma questão de gestão. Não é? É uma questão que não está no governo, não está no nível hierárquico acima, não é? Ela transversaliza a organização como um todo. Senão nós vamos desaparecer. Não é? Às vezes estamos lá lustrando o trenzinho de ferro. Lembrem-se que o avião a jato já decolou. Não é? E é esse avião a jato, é essa nova geração, são esses novos valores que não brotaram do nada,
não é? Que muitas das vezes nós projetamos nas novas gerações aquilo que a gente não pôde ser, não é? E não quer que eles vivenciem. É com esse que nós vamos ter que nos haver. É desses que nós vamos ter que extrair talvez o mais humano que há no humano, que é a criatividade, a emoção, o brilho nos olhos. Resposta: trabalho operacional e transacional, inteligência artificial, sensores e robótica fazem e farão cada vez mais. O que vai restar para nós, e não é pouco, é aprender a lidar com o mais humano que existe no humano. Não é? É isso que vai sobrar. Gostei muito, eu termino mesmo, né? O professor tem mania de falar, né? Mas eu acho que esse é o grande ponto, né? Adoro falar também. Pois é, a gestão, não é, passará a ser cada vez mais humanizada nesse sentido, não é? O que não é isso não precisará mais. Não é? Aquele gerente para monitorar, acompanhar e controlar, não precisa mais não é? Vai ser aquele para criar as condições para irmos além da inteligência artificial, para podermos agregar valor, podemos cobrar um preço premium, aumentar a riqueza dos acionistas e também da sociedade.